Carga imediata. Então, o que é e quando fazer a carga imediata? E se você ainda não me conhece, eu sou o Dr. Pedro Alexandre, eu sou especialista em implante dentário, eu já faço implante desde 2004 e de lá para cá, nessa jornada, já se foram mais de 5.000 implantes instalados. E eu sou fundador da clínica Implante Fácil, aqui em Salvador, Bahia. E nesse vídeo você vai saber tudo sobre carga imediata, ou seja, quando usar, quando não usar no seu implante dentário, quando devemos lançar mão dessa técnica que é muito atrativa, mas confesso que em alguns casos a gente não indica fazer a carga imediata e outros a gente realmente indica e muito que faça a carga imediata. Então fica aqui comigo nesse vídeo, você vai saber exatamente tudo que você precisa saber sobre carga imediata em implante dentário. Mas primeiro, para um pouquinho, vai lá aqui no comentário e diz por que você decidiu fazer seu implante dentário ou qual é a sua necessidade nesse momento com o implante dentário, por que você está pensando em fazer implante dentário. Mas vamos direto ao ponto agora. E o que é, né, a carga imediata? Vamos com esse nome, tá? Carga é você dar carga, você dá força. Então, quem vai numa academia, eu vou colocar carga, eu vou colocar força. Você tem uma caminhonete, eu vou colocar carga nela. Então, você vai colocar peso nela. Então, quando a gente fala carga, pronto, é a carga no implante dentário. Então, você vai colocar força, você vai colocar peso ali no implante dentário. Mas quando a gente fala imediata, a gente já está linkando que vai ser imediatamente. Ou seja, o que é carga imediata é a instalação do implante e na mesma hora ou até em 72 horas, é tido como uma carga imediata, é você colocar o dente já utilizando essa raiz, esse parafuso que é o implante propriamente dito. E aí você já pode dar carga. Só que aí sempre a gente vai fazer uma ressalva e eu vou falar sobre isso durante o vídeo, então fica aqui até o final e com certeza você vai saber sobre isso. Carga imediata é colocar o implante e já colocar carga, ou seja, e aí o que o paciente deseja, tá? É colocar já o dente em cima desse implante. Então, para quem é e quando é que a gente indica a carga imediata? Vamos lá. Para pessoas que já perderam os dentes, ou perdeu um dente, ou vai perder o dente. Então a gente já pode lançar a mão, já pensar nisso. O paciente vai perder o dente, a gente já tem que planejar aquilo. Claro, exame, imagem, isso tudo é principal, tá? A gente tem que ter as imagens para a gente já definir aquilo. Ah, Pedro, já é certeza que eu vou fazer a carga imediata? Não, a gente não consegue definir isso desde antes. Alguns casos, pela experiência, a gente já sabe, no seu caso aqui, 90% de chance que a gente vai fazer uma carga imediata. Outros casos, aqui não é muito arriscado uma carga imediata, eu vou explicar isso. Mas pensa que, para você dar carga num parafuso, pensa que você, vamos falar, eu gosto de fazer analogias. Pensa num quadro, você colocou na parede. Normalmente a gente faz carga imediata. A gente bota o parafuso na parede, com a bucha, lógico, e você já pode pendurar um quadro, você já pode fazer. Então aquilo ali é uma carga imediata. Você acabou de já pendurar alguma coisa assim que você já colocou. Confesso que na nossa boca é um pouco diferente. E aí eu vou fazer uma comparação. Pensa que a gente vai colocar um implante e você já vai ter o dente. E sempre quem faz carga imediata, a gente vai falar, alivia na mastigação. Então quando a gente fala da carga, porque o dente recebe carga da mucosa, da língua, da gengiva, o paciente fala, o bolo alimentar, quando ele está mastigando, aquilo ali faz a força no implante. E normalmente a gente tira o toque para que não tenha uma força excessiva no implante. Então isso é uma carga imediata. Agora pensa num jogador de vôlei. Ele vai fazer uma cirurgia no cotovelo, que seja, e ele vai colocar parafusos ou placas de titânio porque ele aconteceu uma lesão. Vocês imaginam que isso é possível, ele colocar o parafuso e já jogar o vôlei? Então, no futebol, a mesma coisa. Com implante dentário, e por isso que é muito previsível e tem evoluído cada vez mais, isso é permitido, isso é possível e isso é indicado, tá? E o princípio fundamental para a carga imediata é que o implante instalado, no momento da instalação, tenha, como a gente chama tecnicamente, uma estabilidade primária. O implante tem que travar muito bem. E aí o que significa isso? Quando a gente coloca o parafuso, a gente tem um torquímetro que mede a força. Então aquela força tem que ser X, 32 newtons. Com 32 newtons, que é o nome da newtagem da força, a gente já pode colocar um dente em cima. Mas quer dizer que é já indicado? Depende.
um dente posterior como um dente de trás, não é muito indicado fazer uma carga imediata. Ah, mas em alguns casos eu já fiz carga imediata em posterior. Claro, pode ser feito sim. Então, isso vai variar de cada caso e é muito difícil a gente controlar o paciente. Como eu vou falar para ele não mastigar? Como eu vou falar para ele não encosta aí? Todos os casos seriam possíveis carga imediata se a pessoa não mastigasse e não tivesse força nenhuma, mas é muito difícil da gente controlar. Então, nós dentistas, especialistas em implante, a gente tem essa ressalva, a gente tem esse cuidado de proteger o tratamento, até porque a gente quer que dê certo, a gente quer que aquilo ali dure para a vida inteira. Um implante normal, em 30 dias, 90 dias, 120 dias, a gente já coloca o dente definitivo. Então tem um período, e é o período de osso-integração, que o implante fixa no osso. Só que isso é um protocolo que a gente segue. E a carga imediata a gente pula essa etapa, a gente já coloca o dente, sabendo que normalmente a gente gosta de fazer um provisório na carga imediata, para daí depois, quando aquela gengiva mudar, já tiver um novo formato, o implante estiver consolidado, a gente ter a certeza que ele osso integrou, que ele fixou no osso, colou no osso, a gente já pode colocar o dente definitivo. Então, qual é o caso que a gente não indica carga imediata? Vamos lá, a gente colocou o implante não travou muito bem, a gente não viu um travamento muito forte, eu falei dos 32 newtons, isso vai variar, tá? Mas a gente sentiu ali, isso é muito importante para que você faça como especialista, que você tenha segurança e confiança naquela pessoa que está realizando o tratamento. Então, naquele momento é decisivo, não vamos colocar, porque mas aí o paciente não fica sem dente, tá? Aí vai ser bolado, já foi planejado um provisório, então o paciente não pode sair sem um dente, então que não seja com a carga imediata, mas que seja o provisório de outra forma. Outro caso que a gente contraindica a carga imediata, pacientes que têm bruxismo, ou pacientes que, o que é bruxismo é o apertar, né? O ranger dos dentes, o travar o dente muito forte. Se ele já tem um histórico, que a gente olha os dentes do paciente e vê que ele já tem desgaste nos dentes por força de mastigação, talvez aquele paciente seja contraindicado a carga imediata, porque a gente está correndo um risco muito grande. E como é que isso funciona, tá? A gente coloca o implante ele é inerte, né? Ele é compatível com o nosso corpo, é o titânio, ele fica lá quietinho. Só que a partir do momento que a gente começa a ter força nesse implante, menos mal, se o implante não balançar, bacana, mas se o implante tiver uma força excessiva, e é como se fosse uma carga imediata, uma carga excessiva ali, nada no nosso corpo que a gente coloque de fora funciona se mexendo, tá? Aquilo ali tem que ficar quieto, assim como uma fratura, eu falei do titânio do jogador de vôlei, que ele colocou um parafuso, que seja, ali vai ficar com instabilidade, ele vai parar ali e vai esperar consolidar aquela fratura. No implante é mais ou menos assim. Só que hoje a evolução da odontologia é para que a gente coloque o dente o quanto antes, até pelo imediatismo, a gente tem todo cuidado. Então, naqueles pacientes que apertam com muita força, aquilo ali pode ser totalmente contraindicado, principalmente quando é carga imediata e implante unitário, tá? Que pode ser feito em implante unitário, ou seja, de um implante só, como pode ser uma quantidade de implantes, ou até uma arcada completa. E aí eu vou abrir um parênteses, porque, engraçado, nos casos de arcada completa, é o que é mais indicado a carga imediata, e eu já explico por quê. Porque a gente faz a união, a gente já sabe que não é colocado um implante para cada dente para quem perdeu todos os dentes. Então, uma arcada completa inferior, por exemplo, com 4 ou 5 parafusos, nós colocamos todos os dentes. Só que a partir do momento que a arcada é um arco, que a gente coloca os parafusos e a gente estabiliza, pensa num gesso, então ele tem os dentes para mastigar e esteticamente está bacana, só que aquilo ali está tudo preso um no outro. E a união faz a força, os implantes tendem a não se mexer. Então, se a gente mastiga para cá, o daqui prende. Então, isso faz com que isso forma um trapézio, né, tecnicamente, fisicamente. E isso cria, assim como essa mesa, ela está no lugar, porque ela tem 4 pés e eles estão unidos entre si e ela fica fixa. Então, quando eu balanço, é difícil balançar, mas não tem um exame para isso. A gente não vai fazer uma biópsia do osso para saber como é que está a carga imediata, não. A gente vai pro momento, porque a gente já se planejou com imagem, tomografia, exame laboratorial, com tudo, para que a gente naquele momento ganhe o jogo. É muito difícil a gente abortar um tratamento que a gente já planejou, mas acontece de a gente imaginar uma coisa e quando chegar lá, ser outra, no momento do procedimento. Mas, de novo, o implante dentário é muito seguro,
probabilidade de sucesso do tratamento com implante é de 96% a 98%. E eu sempre digo que se você fizer tudo que você fizer em sua vida, tiver 96%, 98% de chance de dar certo, já é muito bom, é muito atrativo para que se faça o tratamento. Eu espero que tenha ficado claro sobre o assunto carga imediata. Existem alguns pontos e algumas dúvidas específicas de cada um que eu posso sim responder, me coloco à disposição, mas de antemão, se você desejar agendar uma avaliação, deixa seu contato ou clica no link aqui embaixo que você vai ter o acesso direto a alguém da nossa equipe para que agende o melhor dia, o melhor horário para a sua avaliação, e isso é muito importante. Se o seu caso é ou não é para carga imediata, ou como é que vai ser seu caso, ou quanto tempo eu tenho que aguardar, isso é muito de cada paciente, as pessoas não são iguais, então é muito importante que você faça e agende a sua avaliação. Te espero aqui na clínica em breve, um grande abraço e fica com Deus, tchau!